Olá pessoal, nesse vídeo eu vou tentar falar um pouco sobre de onde é que vem, digamos assim, aquelas equações matemáticas, né? Qual é a inspiração, né? Qual é a origem, né, daqueles modelos matemáticos, mas o foco aqui é falar um pouco sobre o comportamento do cérebro, né? Como é que o cérebro funciona, né? Tentar falar aqui dos principais elementos que estão relacionados ao aprendizado, né, dentro do nosso cérebro. E como é que eu consigo, de alguma forma, destacar aqui os principais elementos, né, os principais conhecimentos que a gente tem sobre o cérebro e como esse conhecimento ele vai ser usado lá na frente para criar equações matemáticas que serão capazes, né, criar equações matemáticas que são capazes também de realizar a aprendizagem, né? Então, a partir desse conhecimento biológico, a gente vai construir modelos matemáticos que também são capazes de aprender, assim como o cérebro, né? Claro que os modelos matemáticos têm suas limitações, mas aqui a gente vai tentar entender um pouco de onde é que vem esse conhecimento, né? Beleza? Então, de modo geral, nesse vídeo eu vou tentar falar um pouco sobre o funcionamento do cérebro, né? Para falar do funcionamento do cérebro, eu vou tentar focar no comportamento do neurônio. Então, a gente vai tentar estudar o neurônio, um neurônio real, né? Então, tentar falar um pouquinho sobre esse neurônio real e tentar conversar, mostrar para vocês ou conversar com vocês, né? Sobre como esse neurônio ele consegue, digamos, interagir com outros neurônios e, digamos, passar informação, né? Transmitir informação de um para o outro, né? Pronto. Eu posso dizer, né, que o neurônio, ele basicamente, né, digamos, os elementos mais importantes aqui de um neurônio, ele tem, né, as partes mais importantes dessa célula, né, do neurônio. Ele tem um corpo celular, né, ele tem os dendritos, né, e ele tem aqui esse prolongamento, né, chamado de axônio. Beleza? Esses são, digamos, os três principais elementos do neurônio. E aqui, né, aqui fora a gente tem essas ramificações, né, que elas são ramificações que elas saem do corpo celular, né? Então os dendritos elas são ramificações que saem do corpo celular, né? Então são ramificações tubulares, beleza? E digamos, essas ramificações, elas vão servir, digamos assim, de receptores, né, dos sinais, né, dos sinais elétricos, né, ou que a gente vai chamá-la mais na frente, né, de sinapse nervosa. Então, esses dendritos eles são as ramificações que vão receber esse sinal, certo? O corpo celular, né, a gente pode imaginar aqui, o corpo celular está conectado, né, ele está ligado diretamente a esses dendritos. Ele contém um núcleo e todo sinal que é capturado, digamos assim, é recebido pelos dendritos, eles vão ser, né, de alguma forma, enviados, né, serão enviados aqui para o corpo celular, certo? E aí o sinal chega no corpo celular e esse sinal ele será processado. A gente vai falar um pouco mais sobre ele na frente. Então, eu tenho aqui um neurônio, mas eu tenho um cérebro milhares, né? Talvez na casa de bilhões de neurônios, mas tem milhares de neurônios, e esses neurônios eles estão conectados entre si, certo? E a gente vai falar um pouquinho mais na frente sobre isso. O axônio, né? Então, como é que um neurônio se conecta um com o outro, né? A principal forma de conectar, né, de comunicar, né, digamos assim, é, através do axônio de um neurônio se conectando, né, com o dendrito de outro. A gente vai ver um pouco mais na frente, né? Então, esse axônio basicamente é uma linha de transmissão, né? Ele pode ser pequeno, né, até alguns milímetros, ou ele pode chegar a passar de 1 metro, né, de comprimento. Então, ele pode ser, ele pode ter uma extensão, né, uma ramificação bem grande, né?
Que pode ser também assim, só para salientar que o sinal que chegou aqui, ele vai ser, né, o sinal chegou nos dendritos, será processado e será, digamos, enviado para outro neurônio através desse axônio, né, só para reforçar essa ideia. Ok. Aí eu falei de sinal, falei de envio de sinal de um neurônio para outro. E como é que acontece esse envio de sinal, né? Então a gente tem esse conceito aqui de sinapse, né? Então a gente tem um conceito em que a definição é o ponto de contato, né, entre neurônios, onde acontece a transferência, né, de informação, né? Essa informação, ela, digamos, ela é transferida, ela acontece em forma de um estímulo elétrico, né? E a gente vai falar um pouco mais na frente também. E normalmente essa informação ela sai do axônio de um neurônio e chega no dendrito de outro neurônio, né? Então, normalmente acontece entre esses dois, digamos, pontos aqui, entre esses dois elementos da célula, normalmente. E aí, ó, a gente tem um fenômeno bem interessante chamado sinapses, né? Nervosa, ou a sinapse nervosa, né? Então, eles são impulsos elétricos, né? Que eles vão passar, né? Eu chego no, a informação, ela é, digamos, ela é representada, ela está incorporada, né? No cérebro através de um sinal elétrico, né? Esse sinal elétrico ele vai navegar, ele vai andar rapidamente, né? Pela, pelo axônio, né? E vai chegar aí na ponta do axônio, né? Aí nessa ponta aqui desse axônio, eu vou ter, digamos, eu não tenho um contato direto, né? Nessa sinapse nervosa, nessa sinapse química, digamos assim. Essa sinapse química, ela não tem um contato direto, né? Mas ela consegue trazer alguns elementos químicos, né? Alguns neurotransmissores, né? Que vão estar polarizados e essa polarização realmente vai conseguir pegar um sinal elétrico que está em um neurônio e, através desses elementos químicos polarizados, vai estimular, né, a chegada do sinal em outro neurônio, né, como ilustra aqui nessa figura. Então, chego aqui um sinal elétrico, de alguma forma eu vou estimular que esses neurotransmissores saiam, né, dessa primeira célula e ao sair, né, carregados, eles vão estimular aqui uma carga elétrica, né, uma descarga elétrica no neurônio seguinte. E aí acontece, né, a passagem do sinal elétrico, né, do pulso elétrico, né, do impulso nervoso, digamos assim, né, de um neurônio para outro. Então, né, só reforçando aqui, né, então, o processo de transformação de um sinal elétrico em um sinal químico, desse sinal químico de volta em um sinal elétrico, eu posso chamar de sinapse, né? Então, aqui chega um sinal elétrico, né, estimula aqui alguns elementos químicos, né, esses elementos químicos, né, vão estar aí, digamos, ionizados, né, com cargas elétricas polarizadas, e essas cargas elétricas vão agora novamente estimular um outro sinal elétrico no neurônio seguinte, né? Então, resumindo, essa aí é a sinapse, né? E aqui tem uma figura um pouco mais completa, só para a gente tentar, digamos, relembrar aqui todo o processo, né? Então, no corpo celular, ele vai receber sinais de vários outros neurônios, né? Vai acumular, digamos, alguns estímulos elétricos, né? Esse estímulo elétrico, né? Ele pode ultrapassar uma barreira de ativação, né? Quando ele ultrapassa esse limiar de ativação, automaticamente eu disparo um novo sinal elétrico, né? Um sinal forte, aqui a transmissão do sinal ela é interessante, ela ou acontece ou não acontece, né? Ou tem um sinal forte, né? Relativamente forte, né? Passando, né? Um estímulo elétrico passando pelo axônio, ou não, né? Então, quando ele passa esse sinal, então ele sai, digamos, polarizando aqui
até chegar no topo aqui, não na ponta do axônio, né? E aí, quando ele chega na ponta, ele vai estimular os dendritos de outro neurônio. Né? Então, entre o ponto de comunicação entre um dendrito e um axônio é a sinapse, e aqui, nessa sinapse, nessa região, acontece essa troca de, digamos, sinal elétrico para sinal químico, e de sinal químico para elétrico, né, transmitindo um sinal elétrico que saiu de um neurônio para um outro neurônio e novamente realizando estímulo. Né? Então, lembrando que eu posso, né, ter aqui sinais elétricos chegando de vários neurônios. Né? Então, o cérebro essa rede, né, de neurônios, né, essa teia de neurônios, vários neurônios conectados que estão sendo estimulados o tempo todo. Né? Só para vocês pensarem um pouco, né, o, os sentidos, né, o olho, né, o tato, todos esses sentidos eles são, digamos, capturados, né? O estímulo né, que chega nesses sentidos, ele gera um sinal elétrico, né? E esse sinal elétrico vai para os neurônios, né? Então tem neurônios também, né, que são responsáveis por captar esse sinal elétrico e enviar para o cérebro. Né? E no cérebro eu vou ter lá neurônios que vai processar essa informação e pode enviar de volta para os músculos, por exemplo, né? Então eu posso olhar um objeto, ter vontade de pegar aquele objeto. Então, ao olhar o objeto, eu tenho um estímulos elétricos chegando no olho, sendo enviado para o cérebro de alguma forma. No cérebro dispara o desejo de pegar o objeto, e aí aquele desejo de pegar o objeto vai disparar um monte de sinal elétrico para o músculo, né, do braço, por exemplo, e aí eu vou conseguir fazer realmente aquele movimento de pegar um determinado objeto. Né? Então, só para ter uma ideia aqui de como é que funciona esse processo aí sináptico de, digamos, de troca de informação. Né? Então, é isso, pessoal. Esse vídeo eu paro aqui, mas já já a gente volta para o outro vídeo, continuando esse assunto. Até o próximo.